Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. O nosso tema está ali na telinha. A igreja segue caminhando em meio à fornalha. Eu, quando pensei nesse tema, eu fiquei assim tão assustado. Eu falei, será que está muito forte? Não, a igreja segue caminhando em meio à fornalha, né? Mas depois eu pensei, mas nós estamos vivendo o quê? Nós estamos no meio da fornalha, ou não? Será que não? Ou será que sim? Eu creio que nós estamos vivendo literalmente no meio da fornalha. Mas sabe qual é a boa notícia disso? Que estamos caminhando. Estamos caminhando. E nós vamos ver hoje, se Deus quiser, se Deus nos ajudar, que seu Espírito nos auxiliar, nós queremos trazer os motivos pelos quais a igreja caminha em meio à fornalha. E eu posso dizer na minha primeira palavra, na minha primeira expressão a Deus, eu posso dizer assim, graças a Deus que existe a fornalha. Graças a Deus que existe a fornalha. Porque quando nós entramos na fornalha, já existe alguém lá nos esperando. E quando saímos da fornalha, também existe alguém nos esperando. Então, seja lá como for que a igreja caminhe, ela caminha com Deus em toda e qualquer situação. Mas cabe à igreja também se posicionar. Cabe à igreja também revelar essa fé inabalável em nosso Deus, independente das circunstâncias. Por isso que Daniel, capítulo 3, vai falar algumas coisas para nós. Em primeiro lugar, eu quero dar uma panorâmica desse capítulo do livro de Daniel para nós neste momento. Primeiro, o autor do livro de Daniel é o próprio Daniel. Pelo menos os estudiosos, os doutores, que estudam profundamente a Bíblia, não tem nenhuma dificuldade em afirmar que quem escreveu o livro de Daniel foi o próprio Daniel. E com que propósito ele escreveu o livro? E uma das principais razões para a composição do livro de Daniel foi para preparar, percebe bem, para preparar o povo de Deus para um período babilônico, para um período de exílio. E podemos entender que também para nos preparar como povo de Deus hoje, para momentos difíceis. Veja bem, para nos preparar para momentos difíceis. E também para fornecer encorajamento para os que viveram durante aqueles períodos de perseguição e aqueles que iriam vir a posteriores viver qualquer tipo de perseguição ou dificuldade. O livro também olha para além do período desse exílio babilônico, olha também para a vinda do Senhor Jesus, a vinda de Cristo. E é Cristo, ali no livro de Daniel, que é considerado o Apocalipse do Velho Testamento, que virá para destruir ou destruirá todos os reinos humanos. E destruindo todos os reinos humanos, ele estabelecerá para sempre o seu reino eterno, feito por justiça, e aonde existirá a paz para todo sempre. Então, o livro de Daniel já nos leva para um futuro glorioso de vitória, de uma eternidade com Deus. Já apresenta o triunfo do Senhor Jesus sobre todas as nações. Então, todos esses acontecimentos estão assim bem definidos nessa perspectiva das profecias de Daniel. E o livro tem constituído um grande alento para o povo de Deus, para mim, para você, principalmente em tempos de dificuldade, de perseguições, E muitas vezes passamos por extrema dificuldade. E esse livro continua, com certeza, a inspirar aqueles que sofreram as perseguições e que porventura virá a sofrer em nossos dias atuais. Bom, a data pelo qual esse livro foi escrito foi mais ou menos no ano 539 antes de Cristo, E quais são as verdades fundamentais do livro de Daniel? Quais as verdades que ele traz ao nosso coração? Primeiro, Daniel e seus amigos, a Bíblia registra, a palavra de Deus, particularmente o livro de Daniel registra, que eles foram fiéis a Deus durante um tempo que passaram no exílio, ou seja, foram fiéis a Deus em tempo de extrema dificuldade e perseguição. Outra verdade fundamental que
que o livro de Daniel nos apresenta é que nós podemos confiar no fato de que Daniel era verdadeiro em suas palavras, porque ele nunca fez concessões aos seus captores. Não só Daniel, mas no capítulo que nós vamos ler, Cedraque, Mesaque e Abednego são mencionados que durante ali o exílio, eles não negociaram além daquilo que a palavra de Deus, que o seu Deus, que o nosso Deus permitia fazer. Eles eram exilados, mas aquilo que era inegociável, eles não negociaram. Mesmo que a pena capital fosse uma fornalha de fogo ardente, acesa 7 vezes mais, ou quem sabe, como no caso específico de Daniel, lançado aos leões famintos. Há coisas na palavra de Deus que não podem ser negociadas, independente das ameaças, independente do resultado de um julgamento das nações deste mundo contra nós. Então o livro de Daniel traz essa verdade, que esses homens de Deus não fizeram negociações, mesmo em detrimento de sua morte, né? Também podemos considerar que o livro de Daniel traz para nós uma verdade, que Deus tem um controle absoluto de toda a história. Nabucodonosor que o diga, né? O Império Babilônico, o império mais rico, o império com um exército poderosíssimo, extremamente ampliado naquela época. Este exército, este rei, não teve poderes para impedir a ação de Deus. E se curvaram, especificamente Nabucodonosor, ao poder de Deus. Então Deus tem de fato em suas mãos o controle absoluto de toda a história. Nós vamos ver isso no livro de Daniel. Também podemos ver que o exílio prolongou-se por todo o período em que 4 reinos governaram o povo de Deus, por causa do seu caminho que viveram em pecado. Por que o povo foi exilado e ficou durante 4 governos ali na Babilônia? Porque o povo errou, o povo pecou. E é interessante essa particularidade, não só do livro de Daniel, mas de todo o contexto bíblico, que eu creio que é a única biografia de um povo, a única verdade que um Deus escreve e narra, revelando, mostrando toda a verdade. Não só quando o povo de Deus segue fielmente, cabalmente, em obediência à palavra de Deus, mas também quando esse povo erra, e por esse erro sofre as consequências. A palavra de Deus revela o porquê daquelas aflições que eles estão passando. Porque o povo viveu o pecado, desobedeceu a Deus. E creio que também isso pode ser uma verdade nos nossos dias, como igreja, como servo de Deus, que muitas vezes somos afligidos e passamos por dificuldades, porque Deus levanta a tribulação como disciplina, porque Ele nos ama e ama o seu povo, como nós já lemos ali em Deuteronômio capítulo 7, para manter firme a sua aliança. Ele permite as tribulações, porque nós, em algum momento, desviamos da obediência da palavra de Deus, das suas ordenanças. Aí somos exilados nas tribulações. Vivemos verdadeiras fornalhas ardentes em nossas vidas. Penamos para viver, até que um dia podemos nos acordar e, como naquela oração de arrependimento de Jonas, lá naquela fornalha do ventre de um peixe, há 3 dias, ele lembra do Senhor, e Deus o permite sair daquela fornalha, daquele ventre daquele peixe, e retomar a sua caminhada. Tudo porque desobedeceu. Essa é uma verdade também que a palavra de Deus nos mostra, particularmente em toda a sua leitura, mas também especificamente no livro de Daniel. E outra verdade absoluta é que no futuro, sofrimentos continuariam a sobrevir a Israel. Veja bem, a verdade também é revelada no livro de Daniel, que no futuro o sofrimento continuaria a existir sobre Israel. Mas existe uma outra verdade. Mas o ungido, o Cristo, viria e traria a salvação.
Olha que coisa boa. Assim também é para nós hoje. Se o povo de Deus vive ou vai viver extremos sofrimentos e aflições, existe uma verdade ainda absoluta para nós, que a palavra de Deus traz para nós nesses dias. É que o Senhor Jesus, o ungido, virá com a salvação. E nós precisamos crer. Dentro de uma contextualização do livro de Daniel, nós podemos ver que Daniel viveu cerca de 200 a 300 anos antes dos acontecimentos descritos pelas suas profecias. Então, ele não viu o cumprimento das suas profecias, mas elas aconteceram, se concretizaram pela vontade de Deus. E ele, nesse momento, ele é contemporâneo de Jeremias, de Ezequiel, e também ali estava num contexto que Jerusalém estava totalmente destruída, a casa de Deus, o templo destruído, porque foram invadidos ali pelos babilônicos. O templo em ruína, o povo estava em exílio, governantes iníquos, que parecia cada vez mais triunfante, e a esperança do povo parecia ter cada vez mais desvanecido como a nação. O povo estava sem esperança, pelo prolongamento do exílio, pelo prolongamento do sucesso dos governantes iníquos, que sempre estavam triunfando contra eles. E é nesse contexto que Daniel está vivenciando a sua fé, juntamente com Cedraque, Mesaque e Abednego, e com todo o povo de Deus que foi ali exilado na Babilônia. Bom, o capítulo 3, voltando agora ao texto, o capítulo 3, de 1 a 30, nós vamos ver neste capítulo, nesses 30 versículos, Deus libertando 3 jovens fiéis de uma fornalha acesa 7 vezes mais. 7 vezes mais. Ou seja, muitas vezes além do normal. Considerando que o número 7, como nós já estudamos, é um número figurativo, não é qualitativo exatamente, mas se considera muitas vezes, quase que infinitas vezes. O máximo que eles poderiam esquentar de forma rápida, como o texto nos apresenta, assim foi feito na fornalha. Assim foi feito, de forma rápida, né? Então Daniel relata o livramento através desse milagre, de uma forma miraculosa de Deus, aos seus amigos na fornalha ardente, ali, esse milagre operado exclusivamente pelo poder de Deus, pela vontade de Deus. E, acima de tudo, pela fidelidade daqueles 3 jovens diante da sua obediência ao seu Deus, mesmo estando exilado e mesmo sob ameaça de morte. Então, o livro de Daniel também ilustra, esse capítulo ilustra também a verdade que, no final, percebe isso, igreja, que no final Deus frustrará os intentos até mesmo dos reis mais poderosos, que tentam levar o seu povo a abandonar o seu Deus para adorar outras divindades. É interessante isso na história de Cedraque, Mesaque e Abednego. Eles eram bem-sucedidos no exílio. Eles eram administradores das províncias, homens cultos, inteligentes, mas fiéis acima de qualquer suspeita a Deus. A Deus. E eles foram ali, naquela situação, lançados na fornalha, porque eles não se renderam, primeiro, aos deuses da Babilônia, e segundo, à própria imagem de quase 30 metros de altura e 3 metros de largura do próprio rei Nabucodonosor, de ouro, que ele mandou fazer para que todos pudessem também adorá-lo como se ele fosse uma divindade em pessoa. Isso seria um absurdo para aqueles jovens. E eles falaram, isso é inegociável, eu só me rendo ao meu Deus, o Deus de Israel. Eu só adoro a um Deus, ao Deus de Israel. Eu só me curvo diante de um Deus, o Deus de Israel. Então, verdadeiramente, nós podemos ver que eles praticaram algo que o Senhor Jesus diz muito tempo à frente, que importa não temer aos homens, porque eles só podem matar o corpo, mas temer aquele que pode o quê? Condenar e lançar no inferno a sua alma.
Naquele momento eles estavam exatamente vivendo essa realidade. Eu vou cultuar a Deus e adorar ao Senhor acima de todas as coisas, porque o máximo que Nabucodonosor pode fazer comigo é me lançar numa fornalha, eu morrer para este mundo e já no ato seguinte ressuscitar para com Deus na eternidade. E quem serve a Deus na totalidade da fidelidade, ele sempre vai pensar em toda e qualquer situação que ele é um cidadão dos céus, que está por algum motivo, pela vontade de Deus, peregrinando neste mundo. E que ele sabe que no momento qualquer da sua vida, da sua existência, ele vai encontrar com o seu Deus na eternidade. Por isso que o foco dele não está no que se pode apresentar ou aparecer diante dele neste mundo, quer seja por oportunidades para crescimento de vida e conquista neste mundo, ou quer seja daquilo que possa fazer com que eles venham a perder a sua vida, a existência para este mundo, porque na realidade eles estão focados na salvação em Cristo Jesus e na vida eterna. Esse é o seu prêmio, esse é o seu galardão. Neste momento, o capítulo 3 nos apresenta 3 jovens que tinham essa visão e essa certeza no coração, de que Nabucodonosor, o máximo que poderia fazer é encerrar a sua caminhada neste mundo, mas eles sabiam que seriam ressuscitados para viver a eternidade com Deus. Olha que bênção. E é por isso que eles não se renderam à religião pagã. É por isso que eles não se renderam diante da imagem, da exuberante estátua de Nabucodonosor. É por isso que eles não se renderam a uma nação pagã. E mesmo exilado, olha o contraste, eles preferem ficar com o seu Deus, que naquele momento permitia a tribulação que eles estavam vivenciando, por causa da desobediência do seu povo, mas era um Deus fiel, zeloso, que cumpre as suas promessas. Mesmo dentro de um exílio, mesmo quando lançado dentro de uma fornalha, ele está ali presente. Então isso nos relembra também outras histórias, que não está no capítulo 3 de Daniel, mas está na palavra de Deus, lá no livro de Esther, quando Esther e Mordecai, que enfrentaram um desafio de morte também, certa e anunciada previamente pelo inimigo, mas que Deus fez o caso reverter ao favor deles. Reverter ao favor do seu povo. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Homens e mulheres que olharam para esta vida e viam esta vida apenas como um processo de uma caminhada onde o objetivo final, a chegada final, é estar com o seu Deus na eternidade para todo sempre. Não fazia deste mundo o objetivo da sua existência. E assim se abstiveram de toda possibilidade de se curvar às paixões e se curvar diante da oferta idólatra que este mundo apresentava. E preferiram ficar ao lado de Deus. Dá uma olhadinha em Daniel 3, 17 a 18. Olha o tamanho dessa fé, da certeza, e é por isso que nossa igreja, a igreja segue caminhando, meio em meio às fornalhas, quando ela tem na sua boca, na sua atitude, na sua vida, uma fé inabalável, a exemplo desses 3 jovens que está aí no texto, Samuel 3,17, que diz o seguinte: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, perceba isso, igreja, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Mas olha o início do versículo. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar-nos, Ele nos livrará. Se Deus quiser. Diante de uma ameaça capital, há ali uma profissão de fé. Uma declaração de fé, uma afirmação de fé, diante da maior autoridade do reino da Babilônia, do reino Pérsia, diante de toda a comunidade de liderança daquele reino, dos administradores, dos tesoureiros, do chefe de província, do exército, todos estavam ali, e eles, aqueles 3 eram o foco de todos os olhares.
E eles se apresentam diante do rei. E quando questionado o porquê do não adorar aquela estátua, eles vêm com esse testemunho: se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Próximo versículo, versículo 18. E eles completam dizendo assim: se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos primeiro aos teus deuses. Acabou a conversa, não tem papo. E quando nós vamos ver o contexto dessa história, eles foram chamados como no sentido de uma segunda oportunidade. Quando os caldeus denunciam eles, que eles não se curvaram diante da estátua, não se curvaram diante dos deuses ali da Babilônia, e o rei manda chamá-los à sua presença, todo o contexto nos leva a crer que o rei estava pensando ali numa segunda oportunidade. Olha, nós vamos preparar novamente toda a música, nós vamos preparar todos os instrumentistas, todos os instrumentos, e novamente eu vou dar um sinal, a música vai começar, os instrumentos vão tocar, todos vão se prostrar, e eu quero ver vocês se prostrarem junto com todos. Mas sabe o que me chama a atenção? Que essa resposta, por favor, volte lá, no versículo 18. Que essa resposta, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste, ou seja, nem a sua imagem, na cara do rei, diante de toda a comitiva, de toda a liderança, de todo o poder, de todo o império babilônico. O rei fica tão angustiado, tão raivoso, que ele sequer manda novamente tocar as trombetas e cantarem as músicas. Ele já vai direto em ato contínuo: acenda o fogo, a fornalha, aquece a fornalha, toma esses homens e lance na fornalha. De tão irado que ele estava, e tão contundente que foi a resposta, e tão assim perceptível aos olhos do rei, que aquela resposta veio do coração, veio de uma afirmação contundente, que eles, nenhum motivo, eles voltariam atrás, mesmo que fosse lançado na fornalha, eles não negariam o seu Deus, eles não se curvariam diante do Deus, ele não se curvaria diante da estátua de Nabucodonosor, mesmo que fossem lançados. Fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Ponto, acabou. Essa é a verdade do nosso coração. Quando nós não nos prostramos longe do Senhor, também não nos prostraremos diante de ti. Quando todos se prostraram, nós não prostramos. E não é porque estamos diante do Senhor que vamos voltar atrás de uma decisão que já tomamos quando nós estávamos no espaço que os seus olhos não nos alcançavam. Nós vamos tornar diante do Senhor verdadeira a nossa atitude. Nós não vamos nos curvar diante de Ti. Nós não vamos nos curvar diante de Ti. O fato que marcava o evento era extremamente forte. Música, instrumentos, povo agitado, pessoas querendo provocar uma grande comoção, uma grande alegria, uma grande homenagem também ao rei. E também sabendo que o castigo seria extremamente terrível para quem não cumprisse aquela ordem. Aqueles 3 jovens permaneceram em pé, diante do rei. E eu falo com você ao seu coração, mas prostrados diante de Deus, na obediência. Importa servir a Deus e não aos homens. E por causa dessa resposta, irmãos, foi preparada uma fornalha. A ordem foi dada. E aqueles homens não se envolveram com isso. Recusaram mais uma vez. E a posição privilegiada de Sadraque, Mesaque, Abednego, como nós vamos ver no capítulo 2, versículo 49, que eram ali administradores.
daquelas províncias da Babilônia, eram homens bem-quistos, bem-sucedidos. Essa posição também não foi suficiente para que eles pensassem, em primeiro lugar, a preservar aquilo que eles tinham conquistado na Babilônia. Mas eles estavam de fato ali envolvidos em perder tudo aqui na terra, mas ficar bem perto da sua obediência de Deus. E creio que essa posição privilegiada é que aguçou lá os caldeus e provocou uma hostilidade dos caldeus contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha só o que eles falam no versículo 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. Olha, rei, há homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. E deram nomes, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Imagina essa palavra ao rei. Homens que o rei tinha confiado, não fizeram caso de ti, trataram o Senhor como desleixo, zombaram da sua ordem, foram arrogantes contigo, né? Não fizeram caso de ti, não te importaram contigo. Aos teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Para eles o que o Senhor fez é nada. Nada. Pelos que os caldeus os acusaram de não cumprirem literalmente a ordem do rei de adoração à sua estátua de ouro. E quem eram os infratores? Sadraque, Mesaque e Abednego. Acusados. E a igreja, irmãos, ainda vive momentos de acusações. Se a igreja viver no presente século, em obediência fiel à palavra de Deus, certamente virá sobre ela acusações. Acusações. E acredite, muitas vezes acusações verdadeiras. Verdadeira. Nem sempre o pai da mentira fala mentira. Você já pensou nisso? Nem sempre. Há um contraste entre a declaração de Satanás a Deus em relação a Jó, aonde ele tinha uma visão externa das ações de Jó e não conhecia profundamente o coração de Jó. Então ele diz a Deus: olha, ele só te serve porque tu o cercaste de tudo que é bom, de riqueza e de poder, e de uma excelente família, por isso que ele te serve. Então ele deduz e faz uma acusação. Mas a realidade que foi provada com Jó é que ele servia a Deus de todo o coração, não pelo que Deus lhe tinha dado, mas porque o que Deus era para ele, o que Deus é para ele, que é totalmente diferente. É como aquela pergunta que o juiz de paz, no dia do seu casamento, fez, no dia do meu fez, e quem for casar talvez vai receber essa pergunta. Promete ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte o separe? Aí a nós ali diante do juiz, né? E muitas vezes no altar, sim, né? Jó era assim com Deus, na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza e na pobreza. O mais importante para ele era Deus, não era a si mesmo, mas era servindo a Deus em todo o tempo. E Satanás faz uma dedução e acusa Jó de algo que não era verdadeiro, né? Porque ele vivia de fato uma intimidade com Deus na sua essência. No caso aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego, os caldeus foram usados por Satanás, já que eles estavam diante de uma nação pagã, administrada pelo inferno. Acusaram Sadraque e Mesaque de uma verdade. Então nem sempre Satanás vai acusar a igreja em uma mentira, mas vai acusar numa verdade. E qual seria a verdade acusatória de Satanás para com a igreja? Olha, a igreja serve fielmente, cabalmente a Deus, e não serve fielmente, cabalmente ao mundo. Mesmo que este mundo crie leis e condições para que a igreja deixe de existir, falando e pregando a verdade. Em algum momento,
Alguém vai olhar para a igreja e vai nas autoridades deste mundo e vai nos acusar de estarmos servindo fielmente a Deus e não nos curvando diante das leis, da imoralidade, da iniquidade que este povo vem cometendo. De não concordarmos com este mundo, de não aceitar o que o mundo vem provendo a cada dia e que vem tentando inculcar na cabeça de todos que aquilo ali é uma prática normal e que o pecado já deixou de existir há muito tempo, porque Deus está morto e se Ele está morto, Ele não tem mais voz ativa, então não existe o porquê da igreja. Mas existem uns contemporâneos de Deus que ainda insistem em pregar a verdade, e estes que insistem em pregar a verdade e viver a verdade serão acusados pela própria verdade que eles vivem. Glória a Deus por isso. Tomara a Deus que Satanás se apresente diante de Deus e nos acuse de uma verdade, mesmo sendo a consequência dessa acusação uma fornalha acesa 7 vezes mais. Do que um dia ele chegar diante de Deus e revelar uma verdade, que a igreja não serve mais a Deus como convém, não obedece mais a palavra de Deus como convém, que a igreja agora é simplesmente uma sociedade de amigos, tolerante entre eles, que cada um convive sem se importar com o pecado do outro e cada um caminha como quer, adorando e vivendo a bel prazeres da carnalidade, sem olhar para a obediência da palavra de Deus e dos mandamentos de Deus. Será terrível para nós. E é por isso que o povo de Deus vive o exílio babilônico, porque o povo de Deus deixou e abandonou os mandamentos de Deus. E a acusação de Satanás diante de Deus foi verdadeira. Olha o teu povo, como está distante de ti. Olha o teu povo como não mais obedece a tua palavra, os teus mandamentos. Olha o teu povo que agora cultua os deuses pagãos e vive semelhante aos povos da terra e não mais obedece a tua palavra. Aí, ao invés de enfrentar as fornalhas acesas pelas mãos dos homens, o povo vem enfrentando as tribulações ofertadas pelas mãos de Deus. Assim que aconteceu com o povo de Deus naquele momento do exílio babilônico. Eles levaram ao exílio, porque não viveram a palavra de Deus. Embora seja mentiroso e pai da mentira, conforme João 8,44 diz, ele sempre vai falar a mentira. Mas em alguns momentos, ele vai revelar uma verdade, para que nós venhamos a negar a verdade e aceitar as propostas deste mundo. Cedraque, Mesaque e Abednego não se curvaram diante da proposta de Nabucodonosor, mas permaneceram diante da verdade de Deus, da palavra de Deus, mesmo que para isso tiveram que enfrentar a fornalha. Nabucodonosor ergue uma estátua, tentando assim trazer sobre si o culto dos homens. Trouxe de toda a sua nação, exceto aqueles homens que viveram a verdade diante de Deus. Então nós podemos perceber que Nabucodonosor estava ali diante daqueles 3 homens, tentando ser o Deus deles e encontrar uma resistência fiel daqueles 3 homens a Deus. E como isso traz em consequência para nós e para as nações? Quando o rei descobre e ouve as respostas de Cedraque, Mesaque e Abednego, o rei os indaga pessoalmente, ele pessoalmente vai fazer aquela averiguação, ou seja, vai tomar aquele testemunho daqueles 3 jovens, indaga-lhes e lhe dar uma última oportunidade, para que pudesse perceber se havia algum tipo de arrependimento. E eles não percebem isso, e eles não se curvaram. E esta forma de não se curvar diante do rei da Babilônia, de Nabucodonosor, nós podemos perceber que ele conclui em sua ameaça como uma frase que o exaltava acima de qualquer coisa. O próprio rei, quando vendo aqueles 3 homens não se curvar, ele traz uma frase de si mesmo para ele mesmo,
se exaltando sobre todos e provocando uma guerra espiritual sem precedentes. Qual era a frase? Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Você não vai se curvar? Acenda a fornalha. E eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês das nossas mãos. Ali, Nabucodonosor deixa de ter uma guerra particular com Cedraque, Mesaque e Abidnego e transfere a sua guerra em direção ao seu Deus. Se seu Deus existe, quero ver se Ele consegue livrar vocês das minhas mãos, porque eu sou Deus, eu tenho uma estátua de 30 metros de ouro, 3 metros de largura, eu sou o rei da Babilônia, eu tenho o melhor exército, eu tenho toda a riqueza do mundo, eu tenho toda a autoridade, eu quero ver se existe um Deus que possa livrar vocês das minhas mãos. É uma guerra espiritual, uma batalha espiritual. E que hoje a igreja também pode ter em si mesma esta verdade. Quando a igreja passa pelas tribulações, pelas dificuldades, pelo que nós estamos vivenciando nos dias presentes, irmãos, em nome do Senhor Jesus, essa guerra não é diretamente a nós, mas é diretamente a Deus. O mundo quer ignorar a existência de Deus. O mundo quer fazer com que Deus, de fato, jamais venha ter alguma autoridade ou algum povo que o cultue neste mundo. A guerra é contra Deus. E nós é que muitas vezes fazemos com que essa guerra seja instalada, porque nós vivemos na obediência da palavra de Deus. Assim como aqueles 3 homens. Se eles tivessem se curvado diante daquela estátua, nenhuma guerra estaria sido estabelecida contra o próprio Deus. Mas por eles prevalecerem na obediência, o rei Nabucodonosor transfere a guerra, inaugura uma guerra pessoal com o Deus de Israel, com o Deus de Cedraque, Mesaque e Abidnego, contra o nosso Deus. E nós sabemos o final da história. Nesses 3 jovens, não vemos em momento algum, queridos, o medo de perderem a sua vida por causa disso. Mas quando nós lemos o versículo 16, 17 e 18, nós vamos ver que eles verdadeiramente confiavam em Deus e não se preocupavam com a sua existência, a ponto de provocar a ira no coração de Nabucodonosor em declarar guerra contra o próprio Deus de Israel. De uma acusação para uma guerra espiritual. Esse era o cenário. Podemos também perceber que após essa acusação e essa guerra estabelecida, nós vamos ver o desafio que a igreja tem que enfrentar, que aqueles jovens enfrentaram no passado. E viver uma vida de fé e prática, naquela época, era um desafio. E viver uma vida de fé e prática nos dias de hoje também é um desafio, que a igreja precisa estar muito atenta. O mundo cada vez mais vai vivendo longe de Deus, ignorando a existência de Deus, e cada vez mais quer inculcar em todas as pessoas que Deus não existe, que essa verdade absoluta de Deus não é interessante para a humanidade. Então Nabucodonosor entrou em uma disputa com Deus, e Deus quis deixar bem claro qual era a extensão do seu poder, de soberania, de bondade e de graça. Deus também vai se apresentar ali a Nabucodonosor. E aquele jovem tinha um grande temor a Deus, mas não tinha esse temor todo. Respeitava o rei, mas não tinha temor ao rei. Medo do rei no que diz respeito em relação ao seu Deus. E servir a Deus não é algo que vem com garantia de que somos muitas vezes imunes às adversidades da vida. Não é assim. Significa que estamos simplesmente à disposição do Senhor. E quando nós tomamos uma decisão de servir a Deus, é assim que acontece. É assim que acontece. Não estamos isentos de nenhuma dificuldade, de nenhuma perseguição, de nenhuma tribulação. Simplesmente estamos à disposição de Deus. E essa vontade de Deus muitas vezes é estabelecida com poder e graça e soberania sobre a nossa existência. Por isso que Deus nos livra da fornalha. Dá uma olhadinha lá no versículo 24 e o versículo 25. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz o capítulo 3. Então o rei Nabucodonosor espantou
E se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. Vamos lembrar do desafio de Nabucodonosor? Quero ver que o seu Deus pode livrar das minhas mãos. Verdade. Deus não livrou os 3 jovens das mãos de Nabucodonosor. Tanto que ele consegue atá-los sem resistência, lançá-los à fornalha. Tudo acontece naturalmente, conforme, em primeiro lugar, a vontade do rei. Mas algo novo aparece na fornalha, que estava longe do controle do rei e da vontade do rei. Porque ele lança 3, mas ele consegue enxergar 4. Mas não enxerga 4 cadáveres. Enxerga 4 homens andando, caminhando, passeando em meio à fornalha aquecida 7 vezes. Porque Deus pode evitar a fornalha, mas Deus também está na fornalha. E a decisão da igreja, a decisão da sua vida, da minha vida, a semelhança de Cedraque, Mesaque e Abednego. A fornalha é um lugar extremamente confortável para aqueles que estão com Cristo e serão perseverantes na sua fé, inabalável em Cristo Jesus, do que estar fora da fornalha, com uma multidão de pessoas à sua volta, adorando deuses pagãos, ignorando a vontade de Deus e não sendo fiel na palavra de Deus. De nada servirá no dia do juízo de Deus. Por isso que a nossa decisão é estar na fornalha. Se nós formos lançados na fornalha, a presença de Deus estará lá conosco. Ele se manifestará conosco. Ele se fará presente conosco. Do que nós tomarmos decisão de ficar fora da fornalha e nos curvarmos diante da vontade deste mundo tenebroso. A fornalha é um lugar da manifestação poderosa do Senhor. Há uma promessa de Deus no capítulo 43 de Isaías 1 e 2, que eu tenho lido há alguns dias aqui na igreja, que diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meus. Olha o que Deus fala: quando passares pelas águas, quando passares, não está dizendo que Deus vai evitar as águas, mas o que acontece? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. A promessa já está ali. Quando passares pelos rios, eu estarei contigo. Eles não te submergirão. Agora o que ele diz? Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então Deus não está falando assim: jamais acontecerá a fornalha. Pelo contrário, quando passares pela fornalha, a chama não te arderá, a fornalha não te queimarás, porque eu estarei contigo. É a promessa de Deus. As tribulações virão, as dificuldades estão acontecendo, mas Deus continua conosco. Deus continua conosco. Deus está presente conosco em todo o tempo da nossa vida e das nossas dificuldades. Se nós escolhermos caminhar com Deus e obedecer a Deus, em todo o tempo da nossa existência, podemos contar com a ação graciosa de Deus na nossa vida. Talvez você esteja vivendo uma fornalha sem precedente na sua vida, mas se você continuar na obediência de Deus, e se essa fornalha foi gerada na sua vida, porque você permaneceu de pé e não se rendeu aos prazeres deste mundo, às propostas malignas, às ofertas deste mundo tenebroso, você pode ter certeza que Deus estará com você na fornalha fazendo diferença. Por isso que a igreja segue caminhando, mesmo em meio às fornalhas, porque ainda existe aqueles que não se curvaram a Baal,
não se curvarão a deuses algum, não se curvarão às ameaças deste mundo e prevalecerão, mesmo que muitas vezes tenham que passar por extremas provações na sua caminhada. E eu concluo, irmãos, que a igreja, ela é acusada muitas vezes e desafiada, mas a sua escolha é ficar na fornalha com 4 e nunca ficar fora da fornalha com uma multidão. Prefiro estar com Deus, onde Deus se faz presente e promete estar conosco, do que ficar sem Deus, onde Ele não se compromete conosco e nos deixa a nossa própria sorte. Na fornalha, o nosso rei é rei dos reis e se apresenta ao nosso favor. O anjo pode ser identificado aqui, no livro de Daniel, como anjo do Senhor, que pode ter e pode ser e é representado mais à frente um pouquinho no aparecimento de Cristo anterior à sua encarnação. Quando o Verbo se fez carne, Deus habitou entre nós. Nessa fornalha deste mundo, Ele está presente conosco, assim como Ele se apresentou na fornalha como Cedraque, Mesaque e Abednego. Deus está presente conosco nessa caminhada. E qual é a consequência dessa escolha? Qual é a consequência dessa atitude de fé da igreja nos dias de hoje, a exemplo desses 3 jovens? Quero considerar com a igreja. Foi um edito do rei dizendo publicamente que não havia outro Deus, não foi isso que Nabucodonosor falou? Não havia outro Deus, só Ele era Deus. E todos tinham que se curvar diante dele. O seu decreto dizia que todo povo, nação, língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Cedraque, Mesaque e Abednego fosse despedaçado e as suas casas fossem feitas em um monturo. Primeiro ele diz assim, não há outro Deus. E quando ele vê a fé daqueles 3 homens, quando ele vê a manifestação do seu Deus ali na fornalha, essa atitude de Cedraque, Mesaque e Abednego, e a atitude de Deus em estar com ele naquele momento de dificuldade, muda o coração do rei, muda a fala do rei. Agora não será mais lançado na fornalha, não será mais destruído quem servir ao Deus de Cedraque, Mesaque e Abednego. Esses não mais correrão risco nenhum. E se a igreja prevalecer de pé diante do Senhor Deus e não se prostrar diante de nenhum Deus deste mundo, também pessoas olharão para nós e verão em nós a certeza da existência desse Deus e mudarão a sua história, a sua vida e se converterão dos seus maus caminhos, diz a palavra do Senhor. Se Nabucodonosor se curvou diante de Deus por causa de 3 jovens, eu acredito que nos dias de hoje, nações poderão se curvar diante de Deus, porque a igreja de Deus, do Deus vivo, permanece de pé diante do Deus que merece toda a adoração e se prostra diante desse Deus em todo o tempo, se abstendo de toda e qualquer adoração aos deuses pagãos. Nabucodonosor diz, porquanto não havia outro Deus que pudesse livrar alguém desta maneira, só o Deus de Israel, só o Deus. O ato contínuo seguinte foi que o rei o fez prosperar. Olha que bênção. Primeiro o rei muda o seu decreto em favor do Deus de Israel. O Deus que ele tinha subjugado o seu povo em exílio na Babilônia. E agora aqueles 3 jovens que primeiro foram condenados à morte, aonde Deus intervém, agora estão retirados da fornalha e são abençoados. Nabucodonosor o faz prosperar em sua nação. Com essa narrativa, nós percebemos que deixa claro que a sua proeminência foi resultado de sua fidelidade a Deus e não de um compromisso com os babilônicos. Então eu quero dizer para o seu coração nesta noite, mesmo que muitas vezes as coisas pareçam estar difícil e está difícil, a nossa fidelidade a Deus pode nos fazer prosperar em tempos de dificuldades. A nossa fidelidade a Deus pode nos levar à prosperidade que vem de Deus. Aquela prosperidade que não provoca desgosto, mas que exalta o nome do Senhor Deus. Assim como aconteceu ali com Cedraque, Mesaque e Abednego, no meio
do povo babilônico. Aqueles que foram convidados para um grande funeral, para uma grande cerimônia fúnebre, que seriam lançados na fornalha, agora fizeram parte de uma grande celebração de reconhecimento que existe apenas um Deus, e por esse Deus atuar tremendamente aqueles que o serviram em fé, em amor, na prática, agora foram exaltados e foram colocados de forma próspera diante de toda a nação. Eu fico pensando, irmãos, como que o coração daqueles caldeus que denunciaram esses 3 jovens e esperando a morte deles, no final viram que eles foram prósperos e que eles tiveram que se curvar agora diante da autoridade de Cedraque, Mesaque e Abednego, pelo qual o rei havia dito naquele momento. Foram envergonhados, foram humilhados, porque 3 jovens escolheram obedecer a Deus em todo tempo, em todo lugar. Por isso que a igreja segue caminhando em meio às fornalhas, quando ela decide permanecer fiel à palavra de Deus em todo o tempo. E que seja para você também, querido, que se você estiver vivendo uma fornalha, ou se amanhã estiver diante de uma ameaça de uma fornalha, lembre-se, permaneça fiel a Deus, acima de todas as coisas, e Deus te recompensará de uma forma toda especial. Amém?